Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria nessa noite de dar continuidade à palavra de quarta-feira. Quando estiver aqui quarta-feira passada, levanta as mãos assim, bem alto assim. Isso, exercício mesmo, faz assim, levanta assim. Isso, quem não estava aqui, levanta a mão. Quem não lembra? Aleluia. Semana passada nós estivemos ministrando uma palavra, falando um pouco sobre Daniel. E nós estávamos falando sobre batalha na mente. Batalha na mente. E nós usamos ali o texto de Daniel, quando fala que Judá, Israel, havia sido sitiada por Babilônia, né? O rei Nabucodonosor sitiou a cidade, levou os cativos para o cativeiro. E interessante que dessas pessoas o rei manda separar os nobres, os jovens de família nobre, de família real, separa aqueles jovens, né, e fala, né, os mais formosos, saúde, que tem saúde, enfim, tem um conhecimento para trabalhar no palácio. E o rei manda preparar esses jovens. E alguns detalhes interessantes, porque o rei, ele manda ensinar a língua de Babilônia, ele manda ensinar os costumes da Babilônia, ele muda o nome daqueles jovens, e ele muda a alimentação também. Só que quando chega na alimentação, a palavra de Deus fala que Daniel decide não se contaminar com os manjares do rei, né? E aí a gente se lembra que ele pediu 10 dias, depois dos 10 dias ele estava mais formoso do que os outros jovens que comeram do maná, dos manjares do rei. E ele foi autorizado a comer do alimento que ele escolhesse. E assim foi feito. Daniel, um grande homem de Deus, se tornou referência naquele lugar pela decisão que ele tomou. Nós falamos também sobre o ataque na alma, mente. Quando nós falamos mente, nós estamos falando alma também. Tanto natural quanto espiritual. Uma pessoa enferma com doenças físicas, ela sofre ataque na alma, na mente. Mas nós sabemos que existem armas para lutar contra essas batalhas naturais. Se é um problema de saúde, é claro que você vai orar. É claro que nós oramos por cura. Até mesmo porque Deus nos deu autoridade como igreja para impor as mãos sobre os enfermos. E a palavra de Deus diz que serão curados. Mas Deus também deu sabedoria ao homem para trabalhar com a ciência, com a medicina, com medicações. Então, dependendo da batalha, você vai procurar armas de acordo com a sua batalha. Mas no mundo espiritual, da mesma maneira. Quando você sofre ataques espirituais, isso afeta a sua alma também, a sua mente. E interessante que Daniel entendeu aquele ataque que ele estava sofrendo. E ele entendeu que ele não podia se contaminar com aquele alimento. E ele decide não se contaminar. A decisão é algo na mente. Eu decido vir ao culto ou não. Infelizmente, hoje muitas pessoas perderam a batalha, porque decidiram ficar em casa. Eu decido comer ou não.
Eu decido orar ou não. Decido cantar ou não. Nós temos aqui instrumentos. Mas a gente está ouvindo o som de um instrumento, porque alguém decidiu tocar esse instrumento. Sim ou não? Decisão. Isso passa pela mente. Então nós falamos sobre batalha espiritual, batalha na mente, e falamos um pouco sobre as armas que nós precisamos usar. Numa batalha natural, armas naturais. Numa batalha espiritual, eu não posso usar armas naturais, eu tenho que usar armas espirituais. Quantos estão acompanhando? Amém? Mas, pastor, o senhor falou muito sobre nos conhecermos o campo de batalha, conhecer as nossas armas, mas o senhor não falou as armas espirituais. E é sobre isso que eu quero falar um pouco nessa noite. Nós precisamos conhecer as nossas armas. Nós precisamos estar preparados para a batalha espiritual. Amém? Entendendo que, infelizmente, na grande maioria das vezes, a nossa batalha é espiritual. Ela é espiritual. Tem muitas pessoas que sentem no corpo porque decidiu dar ouvido a um ataque espiritual. Vocês sabiam disso? Tem pessoas que sentem dor no corpo por um ataque emocional. É interessante que, algum tempo atrás, por ignorância mesmo, e ignorância é falta de informação, muitas vezes acontecia alguma coisa dentro da igreja, as pessoas já achavam que era espiritual e já ia repreender o diabo. E às vezes a pessoa estava passando mal. Tinha um problema de saúde. E por isso a gente precisa ter discernimento espiritual também. Para a gente saber quando é algo da carne e quando é algo espiritual. Então, nós temos aqui, na carta do apóstolo Paulo a Efésios, capítulo 6. Não tem como falar em batalha espiritual sem falar da armadura. Não é verdade? Interessante que o apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Éfeso, e quando ele fala ali no último capítulo, que é o capítulo 6, quando ele fala sobre batalha espiritual, o apóstolo Paulo, como um cidadão romano, e não somente um cidadão romano, ele fazia parte de um exército romano, ele entendia muito bem sobre táticas de guerra, ele entendia muito bem sobre exército. E nessa passagem ele usa a figura de um soldado romano. Quando ele olha para um soldado romano, ele vê naquele soldado capacete, uma couraça, uma cinta onde prendiam suas armas, a sandália, o escudo, a espada. E ele começa a usar uma analogia, usando justamente essa imagem de um soldado romano. E o texto fala exatamente assim, a partir do versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue
e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda, não é alguma parte, peguem toda a armadura de Deus para que você possa resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Quero parar aqui um pouquinho, depois a gente continua. Eu tentei lembrar a canção. Eu só lembro assim o assunto. Eu não consegui lembrar nem a letra nem a canção, mas eu lembrei o assunto. A Ludmila Ferbi, ela havia feito uma música que ela fala justamente sobre as nossas batalhas. E ela fala na música dela que depois de uma batalha, depois de ter vencido a batalha, permanecermos de pé, permanecermos firmes. Por que ela canta essa parte? E algumas passagens da Bíblia nos falam sobre isso também. Muitas pessoas, muitos homens e mulheres de Deus, sofrem tremendas derrotas depois de uma grande vitória. Isso é algo que nós precisamos guardar na nossa mente e no nosso coração. Essa informação ela é valiosa. Muitas pessoas sofrem ataques e perdem batalhas depois de terem vencido uma grande batalha. Por que disso? Porque a pessoa se prepara para uma grande batalha. E ela peleja aquela batalha e ela vence aquela batalha. Só que após ela ter vencido aquela batalha, ela tira o capacete, ela larga a espada de lado, ela baixa o escudo. Mas o diabo não está brincando de ser diabo e nem o inferno brincando de ser inferno. E é justamente nesse momento que o diabo se levanta mais uma vez e vem com outro ataque. E pega muitas pessoas desapercebidas. Por isso essa parte aqui ele fala: e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. O soldado, ele precisa permanecer inabalável. O soldado, num campo de batalha, ele tem que estar armado, posicionado e alerta. Eu não servi o exército, gostaria de ter servido, mas conheço muitas pessoas que serviram. E às vezes a pessoa tira ali a plantão, que fala, Júlia, e passa ali a noite ali, em pé ali, armado ali. E eu já vi muitas pessoas comentando, né? Tava ali com a arma ali, segurando a arma, assim, de repente encostava na parede, assim, cochilava. E ficava a noite inteira acordado, mas na hora que dava com a cochiladinha assim, o superior passava. Né? Às vezes a gente está alerta, mas naquela cochilada que a gente dá, o inimigo vem e nos ataca. Na calada da noite, quando a gente menos espera. Por isso, permanecer inabaláveis. Versículo 14. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso,
Vigie com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esse texto ele nos apresenta uma armadura, como eu falei, usando a referência de um soldado romano, mas aqui ele apresenta o que essa armadura pode significar e significa para nós, homens e mulheres espirituais. Como guerreiros do Senhor, eu preciso estar preparado, eu preciso estar com o capacete, eu preciso estar com a couraça, eu preciso estar com as sandálias, com o cinto, eu preciso estar com a espada e com o escudo. Enquanto eu estava lendo essa passagem, é interessante, que parece que não tem nada a ver, mas tem. Eu me lembrei da passagem das 10 virgens, onde haviam 5 prudentes e 5 imprudentes. Pastor, o que isso tem a ver com o soldado? Você imagina ali as virgens pegaram no sono, de repente alguém gritou, eis o noivo, elas se levantaram, assustadas, começaram a preparar as suas lamparinas. Uma olhou para a outra, me dá um pouco do teu azeite, porque o meu está acabando, minha lâmpada vai apagar. Eu fico imaginando agora com um soldado num campo de batalha. De repente todos eles pegam no sono e alguém grita, o inimigo está atacando. E de repente alguém levanta, correndo, e fala assim, Cláudio, me empresta seu capacete, cara, porque eu esqueci o meu. Anderson, me empresta a sua espada. Eu estou sem espada. Eu esqueci a minha espada. Você imagina alguém olhando para você, cara, se eu te emprestar o meu capacete, eu vou ficar sem capacete, cara. Você vai ficar com o peito vulnerável e eu vou ficar com a cabeça vulnerável. Eu não posso te emprestar. Interessante isso. Porque a armadura, ela é exclusiva de cada um. A armadura do Senhor, ela tem o seu número. Quantos aqui já pegaram moto Uber? A gente pega moto Uber, né? Quantos aqui já foram moto Uber? Teve um dia que eu estava sem carro, fui trabalhar e pedi um moto Uber. E beleza, 99, né? O Uber não tem, né? Fazer uma propaganda aqui, ó, o jabá. Quando ele chegou, eu peguei o capacete que eu coloquei na cabeça, eu achei que não ia entrar. Puta, assim, falei, caramba, vai sair amassando. Falei, porque capacete tem numeração também, não é verdade? Ele fala, poxa, eu esperava que pelo menos ficasse um capacete um pouco mais largo, né? Vamos pensar em todo mundo, né? E olha que eu não tenho a cabeça tão grande, né? Mas tem uns aí que ganha. Eu fico imaginando a pessoa colocar só aqui assim, né? Aí eu entendi, Cláudio, por que as pessoas andam com capacete aqui assim? Falei, poxa, pensando dessa forma, cada um tem a sua armadura. E se eu perguntar para você, a sua armadura está completa nessa noite? Quando nós falamos da armadura espiritual, nós entendemos que precisamos estar vestidos com a verdade, com a justiça, com o evangelho da paz, com a fé, com a palavra de Deus, com oração e súplica e perseverança. Agora, mais uma vez eu te pergunto, sua armadura está completa? E se não está completa, você seria capaz de pedir uma parte da armadura do seu irmão emprestado? Ou você seria capaz de emprestar parte da sua armadura para alguém e ficar vulnerável? Pensa aí. A nossa armadura precisa estar impecável.
Antes da minha ordenação, quando nós fomos apresentados ao presbitério, ao ministério pastoral, nós fomos aprovados, um dos pastores, professor nosso, ele me chamou no final e falou assim: Maurílio, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou oficial do Corpo de Bombeiro. Ele, legal. Ele falou assim: você sabe por que um oficial do Corpo de Bombeiro treina? Eu logo pensei, para salvar vidas. Né? É isso? Quem acha que é isso? Né? Ele falou assim: o oficial do Corpo de Bombeiro não treina para salvar outras vidas. Ele treina para salvar a sua própria vida. Imagina que alguém está se afogando. Como o carioca que ele é. Ele falou assim: imagina eu entrando no meio do mar para salvar uma pessoa que está se afogando. Com toda a técnica, com todo o treinamento, eu já sei o que eu vou fazer. Mas se eu ver que eu não vou conseguir salvar aquela vida, e eu estou colocando a minha vida em risco, eu vou largar ela. E vou voltar para uma área segura. E quando ele falou isso aí, eu achei interessante, porque nós precisamos estar bem, nós precisamos estar treinados, habilitados, para, se possível for, salvar outras vidas. O grande problema é que tem pessoas que estão indo para o inferno porque estão tentando salvar pessoas que não querem ser salvas. Forte isso, né? É verdade. Tem pessoas que, ao invés de renovar as forças, estão ficando fracas porque o amigo ficou fraco. Tem pessoas que olham para o irmão e falam assim: você vai na igreja hoje? Não. Ai, acho que eu também não vou, não. Cara, tu vai sim, cara. Tu vai sim, tu vai comigo. Esse é o nosso papel. Mas se todo caso ele tentar me atrapalhar a vir, eu vou. E o grande problema é que tem muitas pessoas que não encaram isso como batalhas espirituais. E é uma tremenda batalha espiritual isso. Existe um texto que todos nós conhecemos, que fala claramente sobre essa batalha espiritual, e eu quero te convidar agora a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 17. Primeiro Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos, eu vou pular alguns para nós ganharmos tempo. Diz assim a palavra do Senhor: os filisteus reuniram as suas tropas para guerrear em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca, em Efes-damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Era um tanque de guerra.
trazia na sua cabeça um capacete, diga comigo, um capacete. Um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas de bronze. Olha que coisa. Que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo de tessalão, e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Pensa agora, um homem de quase 3 metros de altura. Verdadeiramente o cara parecia um tanque de guerra, porque ele estava blindado. Capacete, couraça, dos pés à cabeça. Uma lança, só a ponta da lança pesava 7 quilos. Um escudo, cara de 3 metros, você imagina o tamanho do escudo. Não é verdade? Mas o cara estava preparado. Versículo 8, Golias parou e gritou para a tropa de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu o filisteu e vocês servos de Saul? Escolha entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: hoje eu desafio a tropa de Israel. Dei-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviu essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Para um pouquinho. 2 exércitos. Dos 2 lados, homens preparados para a batalha. De repente aparece um homem de quase 3 metros de altura, blindado, dos pés à cabeça, desafiando, pedindo que Israel desse um homem para lutar contra ele. Se você estivesse lá, Anderson. Amém. Começou a desafiar o povo de Israel, os soldados de Israel. E o versículo aqui nos fala que todos eles ficaram com medo. Ficaram com medo. Para um pouco e pensa agora na batalha que você está enfrentando hoje. Pensou? Pensa mesmo, lembra? Traz a memória agora. Aquela luta. Talvez hoje pareça um gigante. O capacete, couraça, armadura completa, espada, lança, escudo. E talvez você olhe e fale assim: como que eu vou vencer essa batalha? E é interessante porque às vezes a gente para e começa a dar ouvido a vozes que não vêm de Deus. E essas vozes falam assim: desiste. Isso não é para você. Esse guerreiro é grande demais para você. Esse problema é grande demais para você. E é interessante porque as batalhas espirituais, principalmente quando essas batalhas atacam a nossa mente, se ela tem 1 metro, ela parece ter 2. E se o texto bíblico fala que Golias tinha quase 3 metros, aqueles homens com medo deviam estar vendo muito mais. Porque o medo faz isso. Então, continuando,
E agora no versículo 32, Davi disse a Saul que ninguém desanime por causa dele. Este teu servo irá e lutará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra este filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Para pensar agora. Davi devia ter mais ou menos ali 16, 17 anos de idade. Um garoto que não sabia lutar, que não tinha passado por treinamento nenhum de batalha, mas agora está diante de uma situação, vendo o exército do seu povo com medo. E diante de tudo aquilo que ele viu e ouviu, ele se aproxima do rei e fala: este teu servo irá pelejar contra este homem. E mais uma vez, olha a voz negativa. Você não pode ir contra este filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é um guerreiro. Você não pode. Você é muito pequenininho. Você é novo convertido, você não entende quase nada de Bíblia. Como é que você vai falar alguma coisa? Como que você vai orar por alguém? Você está precisando de oração, como é que você vai orar por alguém? Olha as vozes vindo. Tudo aquilo para te fazer parar. E talvez você fale assim: não, mas eu já tenho muito tempo que eu estou na igreja. Mas sabe, até hoje eu não aprendi a usar minha fé. Ainda não aprendi a usar a espada. O que eu vou fazer agora? Vou desistir. Essas são as vozes que se levantam. Versículo 36. Olha o que Davi fala. A palavra de Deus, ela nos diz, o salmista, ele nos fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Olha o que Davi fala agora para o rei. Este seu servo matou tanto leão como urso. Versículo 36. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Olha o que acontece no versículo 38. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso. Por quê? O que a Bíblia fala? Porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Agora que começa a ficar interessante. Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas no ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão foi na direção do filisteu. Vamos voltar um pouquinho lá atrás. A primeira coisa que nós precisamos saber em todo tempo: quem nós somos. Quem eu sou em Deus. Eu preciso entender quem eu sou em Deus. Ok.
Próximo passo, eu preciso entender qual a batalha que eu estou pelejando. Lembra que nós falamos? Uma batalha natural, uma batalha espiritual. Eu preciso saber qual batalha que eu estou pelejando para saber qual as armas que eu vou usar. E é interessante porque em todo o texto aqui, o autor ele vem falando sobre a armadura. Golias estava com capacete, com a couraça, com isso, com aquilo, com escudo, com lança e... Ok. Parabéns para ele. Mas de repente quando Davi se propõe a lutar com aquele homem, me aparece quem? Uma pessoa de dentro da igreja. E fala assim: eu vou te dar a minha armadura. Então tira o seu capacete e coloca em Davi. Tira a sua couraça e coloca em Davi. Pega a sua espada e entrega na mão de Davi. E você fica imaginando agora. Porque você começa a ler alguns textos atrás, a Bíblia nos fala que Saul não era um homem de baixa estatura. A Bíblia nos fala que Saul sobressaía dos demais homens. Se você olhasse aquela multidão de longe, você já via Saul, porque ele tinha uma grande estatura. E Davi era um menino. Agora você pensa agora, um homem, grande estatura, um soldado, um guerreiro, pegando aquela armadura e colocando num menino. Aquilo tudo balançando, tudo solto, pesado. E Davi fala: não vai dar não. Que eu não sei usar isso daqui, nunca usei. Outro que, olha só, não consigo nem andar. E a primeira coisa que ele fez foi arrancar tudo aquilo. Uma coisa que nós precisamos aprender: não lute com armas que não te pertencem. Não lute, não peleje com armas que Deus não te deu. Para de guerrear com armas dos outros. Ah, mas o meu irmão crê. Não, e você crê? Ah, o pastor estudou uma passagem lá na Bíblia. E você, tem estudado a Bíblia? Meu irmão tem orado por mim. Já viu as pessoas quando viram? Falam: você está indo para a igreja? Tô. Ora por mim. Aí eu aprendi a falar o seguinte. Às vezes a pessoa fala assim: você ora por mim? Eu falo: não. Aconteceu esses dias lá no trabalho: você ora por mim? Eu falei: não. A pessoa me olhou assim. Falei: eu oro com você. Vamos orar juntos? Então vamos. Uma coisa que eu aprendi assim que eu cheguei no Projeto Vida Nova, o pastor Alexandre falou, que aqui no Projeto Vida Nova, a gente dá o peixe, mas a gente também ensina a pescar. Porque senão ficam pessoas dependentes. Dependendo da oração do outro, dependendo do estudo do outro, dependendo da adoração do outro. Nossa, o culto hoje estava tão frio, né? Ah, não sei não, acho que era o Cleito. O Cleito hoje não estava muito bem para ministrar louvor, não. Acho que é o pastor hoje também que não estava legal para ministrar a palavra hoje, não. Ou é você que não estava ligado no trono da graça do Senhor? Ou é você que não estava enxergando o mundo espiritual? E assim então continua. Qual versículo que eu parei? Oi? 38? Não, já foi. Vamos no 40? É isso aí, 40. Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão foi na direção
do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: vem aqui que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, olha de novo: você vem contra mim com espada, com lanças, com escudo, vem blindadão contra mim. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você afrontou. Aleluia, aleluia. O que eu quero, o que o Espírito Santo trouxe ao nosso coração através desse texto? Nós vemos ali duas realidades. Homens naturais que se prepararam para uma batalha natural, que vestiram a sua armadura, que vieram. Nós vemos do outro lado agora um gigante, quase 3 metros de altura, coberto da cabeça aos pés, com escudo, com lança, guerreiro, vindo contra Davi. O detalhe todo está, mais uma vez, na decisão. Diga comigo, decisão. Presta atenção. Assim como nós ministramos na quarta-feira passada, Daniel decidiu não se contaminar. Davi agora ele enxerga um oponente na sua frente, desafiando não somente o exército, mas desafiando o exército do Deus vivo. Davi, quando ele se aproxima do rei, que ele fala: vou pelejar contra este homem. A primeira coisa que o rei faz é colocar uma armadura nele. Por que ele coloca aquela armadura em Davi? Porque aquele homem, Saul, não discerniu o ambiente. Não entendeu que aquela batalha não era simplesmente uma batalha natural. E Davi, aquele que havia sido ungido, futuro rei de Israel, o qual havia recebido o Espírito Santo sobre sua vida, olha toda aquela situação e fala: você pode vir contra mim com espada, com lanças, com capacete, com couraça, com sandálias, com escudo, com espada, com lança. Você pode vir do jeito que você está vindo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. E Davi fala isso para Golias, porque ele já havia discernido qual era o ambiente que ele estava lutando. Aquele ambiente não era uma batalha natural, aquele ambiente era uma batalha espiritual. Aleluia. Não importa qual a arma que você tem no mundo natural, importa a arma que você tem no mundo espiritual. E naquele momento Davi se levanta contra Golias, com uma funda, com uma pedra lisa. Alguns dizem que Davi escolheu 5 pedras, não é com medo de errar a primeira e ter a outra. Estudiosos dizem, e a gente não vai entrar nesse ponto agora, mas só para a gente ter uma noção, dizem que Golias tinha outros irmãos, haviam outros gigantes e Davi estava preparado caso os outros viessem. Mas enfim, Davi, de uma forma natural, entrou numa batalha não com a arma certa. Verdadeiramente ele não estava preparado
para uma guerra, uma batalha no mundo natural. Mas como ele discerniu que aquela batalha era uma batalha espiritual, ele falou: deixa comigo. Eu vou contra esse gigante. E bastou uma pedra para derrubar um dos maiores guerreiros da história. Bastou uma pedra para calar a boca do inferno. Aleluia. Davi verdadeiramente era o único homem que estava vestido com a armadura correta naquele lugar. Verdade, justiça, evangelho da paz, fé, palavra de Deus, oração e súplica, perseverança. Davi era o único que estava vestido para aquela batalha. Davi era o único que estava com a armadura correta para aquele momento. E é isso que nós precisamos discernir nas nossas batalhas. Tem muitas pessoas que confiam na política, que confiam em médicos, que confiam em advogados, em homens. Mas o que está faltando é nós discernirmos a nossa batalha. Por isso eu chamo a sua atenção neste momento. Quanto tempo faz que você está pelejando as suas pelejas? Quanto tempo faz que você está lutando? Quanto tempo faz que isso está roubando as suas forças? Nós viemos aqui neste culto de quarta, de batalha espiritual, para entendermos que as batalhas espirituais se lutam com armas espirituais. Pode ter certeza que tem muitas pessoas que não vieram nessa noite porque não discerniram o ambiente. Estão lutando um ambiente espiritual com armas naturais. Não vai dar certo. Se Davi tivesse descido aquele monte, vestido com a armadura de Saul, com certeza ele teria morrido. É muito comum nós ficarmos dando soco na ponta de prego, esperando um resultado positivo. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus, ele vem justamente nos alertar que nós, homens e mulheres espirituais, precisamos estar paramentados, preparados para guerrear, para lutar e para vencer. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ele: Deus já decretou a sua vitória. Deus não nos chamou para derrota. Deus não nos chamou para vergonha. Deus não nos chamou para sermos humilhados pelo inferno. E é por isso que nessa noite, eu quero convidar aqui o Ministério de Música.
nós nos desafiamos nessa noite a vestir a nossa armadura, que é a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a palavra de Deus, oração e súplica e perseverança. Pastor, eu preciso vestir tudo isso? Precisa. Não saia à batalha com a armadura pela metade. Cada um de nós, para cada um de nós, Deus tem uma armadura. Ela é o seu número. Ela é a sua medida. Ela tem o peso certo para você. Por isso, lute as suas batalhas. Peça a direção de Deus. Peça sabedoria a Deus para discernir. Espírito de discernimento espiritual, para entendermos que quando nós lutamos com as armas certas, a palavra de Deus se cumpre em nossas vidas e seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se coloca de pé neste momento. Davi usou a armadura de Deus. Davi usou a armadura de Deus. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite totalmente despido da armadura. Ou talvez você tenha entrado com parte da armadura. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus nos desafia a tomarmos posse da nossa armadura completa, de vestirmos e sermos revestidos com a armadura dos céus. Nós vamos adorar o Senhor nesse momento. Que assim como Ele venceu, eu e você também venceremos. Não importa o tamanho do gigante, não importa como ele está vestido, não importa se ele dá medo, nós vamos vencer. Se você sentir no seu coração em sair do seu lugar e vir aqui ao altar, fica à vontade. Aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos em meio às tribulações. O nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome vale
reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevalecer e nada irá me impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Isso, ore ao Senhor, se apresente ao Senhor, se revista com a armadura do Senhor. Aleluia. Vamos, trovão! O que é interessante na história de vida de Davi, que esse foi o primeiro gigante. Tiveram outros. Essa foi a primeira batalha. Tiveram muitas outras batalhas. Mas mesmo ele vindo, vencendo batalhas, sempre se levantavam outras maiores. E ele continuava de vitória em vitória, de vitória em vitória. Mas é interessante que teve um momento que ele teve que fugir, ele teve que se esconder do seu próprio povo, do seu próprio rei. Porque Davi começou a crescer tanto em Deus, que começou a causar invejas. E o rei, o próprio rei Saul, começou a perseguir Davi. Davi precisou se esconder numa caverna. E quando ele chega naquela caverna, ele encontra várias pessoas que estavam também escondidas. Homens devedores, homens que tinham cometido crimes, estavam fugidos, estavam lá escondidos. E Davi, que estava fugindo do rei, se esconde também naquela caverna. Quando ele chega lá, que encontra aqueles homens, Davi não esquece a sua identidade. Davi não esquece quem ele é, Cleiton. E ali no meio daquela caverna ali, ele começa a transformar a vida daqueles homens.
E aqueles homens que eram os rejeitados entraram naquelas cavernas como rejeitados, mas saíram como guerreiros. Daqueles homens ali saíram soldados valiosos, soldados poderosos, onde o mais fraco valia por 100 guerreiros. O mais fraco valia por 100. Você imagina aqueles soldados saindo dali, dando de cara com 100 inimigos. Galera, deixa comigo, isso aqui para mim tá tranquilo. O mais fraco valia por 100. O mais forte valia por 1000. Um único soldado de Davi, treinado por Davi, podia lutar no mínimo com 100 homens, no máximo com 1000. Que coisa! Hoje a gente não entende o porquê dos porquês, porquê das batalhas, porquê das investidas, porquê que Deus muitas vezes permite que a gente sofra. Deus está nos preparando para algo muito maior. Hoje você tem uma funda e 5 pedras nas mãos. Amanhã você terá uma espada. Depois de amanhã você terá um exército lutando por você. Não desista do teu chamado, não desista de quem você é. Entenda quem Deus te chamou para ser e lute com as armas certas. Não desanime. Creia no Senhor e viva, porque o poderoso, o Todo-Poderoso nunca vai nos abandonar. O Todo-Poderoso está conosco todos os tempos. Nós não estamos sozinhos nas nossas batalhas. O Senhor vai à frente. Aleluia! O Senhor vai à frente das nossas batalhas. Não tema. Não dê ouvidos a homens. Não dê ouvidos ao inferno. Ouça somente a voz do Senhor, o Todo-Poderoso. Aleluia! Como um trovão, como um trovão, impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso. Pai, na autoridade do teu nome, aleluia, eu te apresento, ó Pai querido, esses valentes, homens e mulheres, que entendem que é o Senhor quem chamou. Pai, venha sobre nossas vidas, venha nos enchendo, ó Pai, de sabedoria, de unção, de poder, para guerrearmos as nossas batalhas. Nos ensine todos os dias a vestirmos as nossas armaduras. Nos capacita, nos fortaleça, em nome de Jesus. E Pai, quando nós colocarmos os nossos pés lá fora, quando Golias olhar para nós, não verá apenas um menino ou uma menina, mas verá um guerreiro dos céus, um guerreiro do Senhor, uma guerreira do Senhor. Esse Espírito Santo de Deus, toma cada um nas tuas mãos, vem enchendo de ousadia
de autoridade, no nome de Jesus, e derramando vitórias sem medidas. Vem, Espírito Santo de Deus, enchendo cada um, abrindo portas onde não há portas, ó Deus, trazendo, ó Deus amado, o suprimento necessário, ó Deus, no nome de Jesus, capacitando, ó Deus, fortalecendo, ó Deus amado, fortalecendo a mente, ó Pai querido, para entender, ó Deus amado, tudo aquilo que está no teu coração, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, nós abençoamos essa igreja, ó Deus amado, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E aquele que concorda com essa oração, aplauda o Senhor bem forte. Aleluia, aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Volta para o seu lugar, guerreiro.